Este não é o som de uma mulher desmoronando. É o som de uma mulher se preparando para a guerra. Isabela Câmara era uma ex-esposa, um título que lhe custara tudo: sua carreira, sua casa, seu nome. O homem que levou tudo, Daniel Sampaio, havia desaparecido, deixando-a se afogar nas ruínas da vida que compartilhavam. Agora, com um aviso final de despejo em mãos e nada mais a perder, ela arrumou uma pequena mala. Estava calma, perigosamente calma, porque horas depois ela não estaria em um abrigo, não estaria na casa de uma amiga, estaria parada diante dos portões de ferro forjado de 10 metros de altura de Sebastião Costa, o bilionário mais recluso e implacável do Brasil. E em sua mala, ela carregava o único segredo capaz de destruí-los a todos. O silêncio no apartamento 3B era absoluto, quebrado apenas pelo fino zíper metálico de uma mala de mão, modelo Toomey. Era a última coisa boa que lhe restava. Isabela Câmara dobrava seus poucos pertences restantes com uma precisão que beirava o cirúrgico. Um suéter cinza de cachemir, 2 blusas de seda, um vestido preto simples, itens de higiene pessoal e, por fim, um livro grosso encadernado em couro que parecia um antigo livro-caixa. Ela o colocou no fundo, sob a roupa, um peso oculto. Ela estava calma. Foi essa calma que aterrorizou seu ex-marido, Daniel Sampaio, durante o processo de divórcio. Ele esperava lágrimas, gritos, um espetáculo público. Ele a havia deixado, em suas próprias palavras, sem nada. Ele pegara o negócio que compartilhavam, a brilhante galeria de belas artes Sampaio e Câmara, na luxuosa rua Oscar Freire, em São Paulo, e a endividara até o ponto da ruína, onerando seus bens conjuntos com tantas dívidas que o acordo de divórcio foi uma piada. O juiz, ludibriado pelos caríssimos advogados de Daniel, de um escritório de primeira linha da Avenida Faria Lima, olhou para ela com pena. "Senhorita Câmara", ele disse, "sua assinatura está nos empréstimos empresariais. As dívidas, infelizmente, são conjugais." Daniel, sentado do outro lado do tribunal, deu-lhe um sorriso pequeno e tenso, o mesmo sorriso que ele lhe dera quando a pediu em casamento, aquele que a fazia sentir-se vista, e o mesmo que ele deu à socialite de 22 anos, Cléo Matos, quando o jornal Folha de São Paulo publicou uma foto deles em Fernando de Noronha. Isso foi há 6 meses. Agora, Isabela estava em um estúdio de 40 metros quadrados no bairro de Pinheiros, com a pintura descascando e vista para um poço de ventilação. O aviso de despejo afixado em sua porta, duro e final, fora o último dominó. As dívidas finalmente a haviam consumido, de forma irrevogável. Ela tinha 42 anos, era uma especialista de renome mundial em arte pré-rafaelita, e era, por toda definição legal, um fracasso indigente. A maioria das mulheres estaria histérica. Estaria ligando para amigos, família, uma linha de apoio. Isabela, contudo, sentia uma estranha e fria clareza. O pânico se esgotara semanas antes, deixando para trás essa resolução dura e silenciosa. Ela olhou para a pequena caixa de mogno em sua cômoda. Nela estavam suas alianças de casamento e noivado. Ela as guardara, pensando que um dia poderia vendê-las para pagar o aluguel. Mas não. Elas faziam parte disso. Ela caminhou até sua pequena escrivaninha. Ao lado do aviso de despejo, havia uma pilha de cobranças finais de credores, e debaixo delas, um único cartão de visita impecável que encontrara ao vasculhar os destroços financeiros de seu casamento. Era um papel grosso, cor creme, com um brasão simples e elegante em relevo. Sebastião Costa. Investimentos privados.
Não havia endereço, apenas um único número de telefone particular. Sebastião Costa, o lobo cinzento de Alphaville, um homem que fazia bilionários parecerem gerentes de nível médio. Ele era uma lenda, um recluso e, segundo seu ex-marido, o próprio diabo. Anos atrás, Daniel havia perdido uma fortuna em uma tentativa de aquisição hostil. O homem do outro lado, Sebastião Costa. Daniel passara anos reclamando dele, culpando Costa por cada revés, pintando-o como um monstro que destruía empresas por esporte. Isabela pegou seu celular. Ela não ligou para o número. Uma ligação poderia ser ignorada. Uma ligação era fraca. Ela fechou a mala. Vestiu seu melhor casaco, um trench coat de lã escura que ainda mantinha o formato. Pegou as alianças. Caminhou até uma loja de penhores na Avenida 9 de Julho e as vendeu por 9.000 asais em dinheiro. Era o suficiente. Ela pegou o metrô até a Estação da Luz, o couro polido da alça da mala frio em sua palma. Comprou uma passagem só de ida na CPTM, com destino a São Roque, interior de São Paulo, uma cidade conhecida por seus condomínios de altíssimo padrão. Ela não estava fugindo, não estava buscando abrigo. Era uma ex-esposa, uma mulher arruinada sem nada mais, e ela sabia que essa era a mulher mais perigosa do mundo. Estava calma, porque não ia para São Roque pedir ajuda. Ia apresentar a conta. O trem da luz moveu-se dos túneis grafitados do centro para os subúrbios outonais e bem cuidados do interior. Isabela observou o mundo se transformar. A sujeira do concreto deu lugar a gramados extensos, cercas de pedra e vislumbres de imponentes casas coloniais. Quando o condutor anunciou São Roque, o próprio ar parecia diferente, mais fino, mais frio, saturado com o cheiro de dinheiro antigo e folhas úmidas. Um táxi a levou da estação pitoresca, serpenteando por estradas particulares, protegidas por imponentes carvalhos e árvores. O motorista, vendo sua única mala e expressão determinada, não fez perguntas. Ele conhecia os endereços daquela parte da cidade. Ele finalmente parou em frente a um conjunto de portões de ferro forjado de 10 metros de altura. Eram pretos, severos e encimados por pontas afiadas. Um muro alto de pedra cinzenta desaparecia na floresta de ambos os lados. Nenhuma casa era visível. Havia apenas o muro, os portões e uma pequena e discreta guarita de segurança. "É aqui. Pedra cinzenta", disse o motorista, seus olhos encontrando os dela no retrovisor. "Quer que eu espere?" "Não, obrigada." Ela pagou em dinheiro, adicionando uma gorjeta generosa. Ela não precisava de testemunhas para seu potencial fracasso. O táxi se afastou, o barulho do motor engolido pela densa mata. Isabela ficou sozinha, uma pequena figura com uma única mala, diante de uma fortaleza. Ela respirou fundo. O ar frio de novembro apurou seus pulmões. Caminhou até o interfone. Um momento depois, uma voz nítida e incorpórea crepitou no alto-falante. "Esta é uma residência particular. A senhora está invadindo. Meu nome é Isabela Câmara", ela disse, sua voz perfeitamente firme. "Estou aqui para ver o Sr. Sebastião Costa. O Sr. Costa não está recebendo visitantes. A senhora não está na agenda." A voz era desdenhosa. Aquele era um lugar acostumado a dispensar vendedores esperançosos e pessoas desesperadas. "Estou ciente de que não estou na agenda", Isabela disse, elevando a voz para ser clara, firme e desprovida de súplicas. "Por favor, entregue uma mensagem ao Sr. Costa. Diga a ele que Isabela Câmara está aqui e diga a ele que eu tenho o livro Razão Rossetti." Uma pausa. "Não sei o que isso significa. Por favor, deixe o perímetro." "Acrescente mais uma coisa a essa mensagem." Isabela insistiu, o coração agora batendo forte contra as costelas,
mas a voz mantendo um monótono perfeito e calmo. Diga a ele que o assunto diz respeito a Daniel Sampaio. Desta vez o silêncio se esticou. 1 segundo, 10, 30. Ela podia sentir uma câmera invisível a observando de algum lugar na pedra. Ela não se mexeu, não desviou o olhar do interfone. Permaneceu parada como se tivesse todo o direito de estar ali. Finalmente a voz retornou. Todo o desdém se esvaíra, substituído por uma eficiência fria e neutra. O Sr. Pimentel descerá para buscá-la. Um forte baque e um silvo hidráulico, e os maciços portões de ferro começaram a se abrir lenta e silenciosamente. 1 minuto depois, um Range Rover preto, do tipo que parece mais blindado do que civil, desceu pela longa e sinuosa entrada. Parou diretamente na frente dela. Um homem alto, impecavelmente vestido, na casa dos 50 anos, com a constituição de um ex-operacional e o terno de um CEO, saiu. Este era o Sr. Pimentel, o homem cuja voz ela ouvira. Ele não se ofereceu para pegar sua mala. Simplesmente abriu a porta traseira para o passageiro. "Senhora Câmara", ele disse. Era uma afirmação, não uma pergunta. "Sr. Pimentel?" Ela deslizou para o luxuoso interior de couro. A porta fechou com o som sólido e hermético de um cofre de banco. Eles dirigiram pelo que pareceram ser quilômetros através de uma floresta tão densa que era claro que Costa havia comprado as colinas circundantes apenas para preservar seu isolamento. Eles contornaram uma curva final e a pedra cinzenta surgiu. Não era uma mansão, era um monumento, uma estrutura extensa de pedra cinza, aço e vidro que não se assentava na paisagem. Ela a dominava. Era fria, bonita e absolutamente aterrorizante. Pimentel a acompanhou para dentro. O interior era vasto, com tetos de 3 andares de altura. A arte nas paredes não era decorativa. Era uma declaração de poder. Um enorme Anselm Kiefer aqui. Um Gerhard Richter do tamanho de uma parede ali. Era um museu curado por um predador. Não lhe foi pedido que esperasse. Ela foi conduzida diretamente através do espaço cavernoso até um conjunto de portas altas de carvalho. Pimentel abriu uma. "Sr. Costa?" Isabela entrou. A sala era uma biblioteca, mas diferente de qualquer outra que ela já vira. 2 andares de livros, uma lareira crepitante e uma parede de vidro com vista para um penhasco e as colinas cinzentas de São Roque. Um homem estava de pé perto da janela, de costas para ela. Era alto, de cabelos grisalhos, e vestia um terno sob medida cor carvão, que provavelmente custava mais do que sua antiga galeria. "Daniel Sampaio", o homem disse, sua voz um murmúrio grave. Ele se virou, e Isabela finalmente o viu. Sebastião Costa. Seus olhos eram da cor de um céu de inverno, pálidos, claros e frios. Não ouço esse nome há quase uma década. Ele é um fantasma, um vigarista falido e desgraçado que se arrastou para debaixo de uma pedra. Ele caminhou em direção a ela, parando a poucos metros de distância. Ele a estava avaliando da mesma forma que avaliaria uma ação, uma ameaça. "Então, senhora Câmara", ele disse, sua voz perigosamente suave, "a senhora tem 1 minuto para explicar por que invocou o nome dele no meu portão e o que exatamente é um livro-razão Rossetti." "Senhor Costa", Isabela disse, sua calma finalmente encontrando seu igual. "Daniel Sampaio não é um fantasma. Ele é um monstro de sua criação. E este livro-razão? Este livro-razão é o recibo." Sebastião Costa não a convidou a sentar. Ele permaneceu no centro da vasta biblioteca, um tubarão em seu próprio magnífico aquário, esperando que ela sangrasse. "Um monstro de minha criação", ele repetiu,
um lampejo de fria diversão em seus olhos. Senhora Câmara, conheci Daniel Sampaio por exatas 6 semanas. Ele era um associado júnior em uma empresa que eu estava adquirindo. Ele era arrogante, imprudente e, francamente, medíocre. Esmaguei sua tentativa hostil pela minha subsidiária, não porque fosse uma ameaça, mas porque era um aborrecimento, como espantar uma mosca. Ele faliu sozinho tentando me combater. Isso não foi criação, foi seleção natural. Isabela sustentou seu olhar. O senhor acha que foi isso que aconteceu? Acha que venceu? Ela abriu o zíper da mala de mão ali mesmo, sobre o tapete persa inestimável. Ela contornou as roupas e puxou o livro Razão grosso encadernado em couro. Ela o segurou. Não o entregou. O senhor é um colecionador de arte, Sr. Costa. Eu sei que é. O jornal O Estado de São Paulo chamou sua coleção de singularmente agressiva. O senhor compra o que quer e o remove do mundo. Vá direto ao ponto, Cole disse. 10 anos atrás, Isabela disse, sua voz precisa. O senhor fez uma aquisição privada, uma pintura que era para ser a joia da coroa de sua coleção pré-rafaelita. Uma obra-prima perdida. A Saudação de Beatriz, de Dante Gabriel Rossetti. Foi comprada por meio de um procurador suíço de uma família nobre em dificuldades na Itália. Custou ao senhor, por canais secundários, 12 milhões de reais. A expressão de Costa não mudou, mas o ar na sala crepitou. A temperatura pareceu cair 10 graus. Pimentel, que estava parado perto da porta, deu um passo quase imperceptível à frente. A pintura foi declarada autêntica. Costa disse, sua voz inexpressiva. Foi examinada pelos maiores especialistas. Não, Isabela disse. Foi examinada por uma especialista, uma avaliadora jovem e ambiciosa que acabara de cofundar uma galeria com seu brilhante e carismático novo marido. Uma especialista que estava tão cega pelo amor e pela ambição que apostou toda a sua reputação em uma proveniência forjada. Minha reputação. Ela finalmente deu um passo à frente e colocou o livro Razão sobre uma maciça escrivaninha de mogno. Daniel não perdeu para o senhor naquela tentativa de aquisição, Sr. Costa. Ele o deixou vencer. Foi uma cortina de fumaça. Enquanto o senhor estava ocupado esmagando sua medíocre tentativa pública, ele estava executando o golpe perfeito a longo prazo. Ele usou o caos da fusão para acessar seu fundo de aquisição privado, seus projetos de paixão por fora do balanço. Ele sabia que o senhor estava caçando um Rossetti, então ele encontrou um. Costa estava perfeitamente, terrivelmente imóvel. Uma falsificação. Uma obra-prima de falsificação. Isabela o corrigiu. Ele passou 1 ano criando-a. A proveniência foi uma obra de ficção tão brilhante que era quase arte em si. Ele usou a mim, minha experiência, minhas credenciais para dar o selo final de aprovação. E o senhor, o lobo cinzento, o homem que podia ver todos os ângulos no mercado, a comprou sem pensar 2 vezes. Ela deu um toque no livro Razão. Ele usou aqueles 12 milhões de reais, os seus 12 milhões, para construir a Galeria de Belas Artes Sampaio e Câmara, para construir a vida que ele acabou de roubar de mim. Ele não faliu apenas lutando contra o senhor, Sr. Costa. Ele me faliu usando o seu dinheiro. Ele construiu todo o seu império em cima da humilhação de Sebastião Costa. Costa encarou o livro Razão, sua mandíbula cerrada. A ideia de que ele havia sido feito de bobo, de que sua maior vitória era uma fachada para sua maior humilhação, era um veneno que ele não conseguia engolir. E isto? Livro Razão? Ele finalmente perguntou, sua voz um sussurro rouco. Daniel é um narcisista, Isabela disse. Ele não resistiu. Ele precisou documentar sua genialidade. Está tudo aqui. Não o nome dele, é claro. Está codificado. Mas detalha cada etapa.
a origem do pigmento, o processo de envelhecimento da tela, os subornos ao advogado suíço, a família italiana em dificuldades que nunca existiu, e o mais importante, as contas offshore onde o dinheiro foi lavado. As mesmas contas que ele usou anos depois para esconder seus bens de mim durante o nosso divórcio. Ela finalmente deixou a máscara de calma cair por um segundo. A dor nua e a fúria vieram à tona. Ele me deixou com centenas de milhares de reais em dívidas empresariais ligadas a uma galeria que foi construída sobre uma mentira. A mentira dele. Eu tenho um aviso de despejo na minha bolsa. Estou arruinada. Costa olhou do livro para o rosto dela. Ele não viu lágrimas. Ele não viu fraqueza. Ele viu um instrumento de vingança. O que a senhora quer, senhora Câmara? Ele perguntou. Não quero o seu dinheiro, ela disse, recompondo-se. Não quero a sua caridade. Quero o meu nome de volta. Quero que as dívidas fraudulentas ligadas ao meu nome sejam apagadas. E para fazer isso, o pecado original precisa ser exposto. O Rossetti tem que ser provado ser uma falsificação. E Daniel? Costa perguntou, uma nova luz predatória entrando em seus olhos. E ele? Daniel Sampaio é um predador, Isabela disse. Ele não é um fantasma. Ele apenas seguiu em frente. Ele está em Dubai agora. Está com Cleo Matos. Está usando o dinheiro da família dela para construir um novo fundo. Uma nova galeria. Uma nova vida. Tudo enquanto estou sendo jogada para fora do meu apartamento. Ela fez uma pausa. Então entregou a linha fatal final. Eu quero que ele seja apagado, não a empresa dele. Ele. Quero que ele fique sem nada, exatamente como ele fez comigo. E o senhor, senhor Costa, o senhor é o único homem vivo que o odeia o suficiente para me ajudar a fazer isso. Um sorriso lento e frio se espalhou pelo rosto de Sebastião Costa. Não era um sorriso gentil. Senhora Câmara, ele disse, gesticulando finalmente para uma das luxuosas poltronas de couro. Por favor, sente-se. Pimentel, traga uma bebida para a senhora Câmara. Acredito que temos muito a discutir. Pelas 2 horas seguintes, Isabela não apenas falou. Ela realizou uma autópsia. Com o livro Razão Rossetti como seu guia, ela conduziu Sebastião Costa por cada faceta da psique de Daniel. Ela explicou os códigos, as Shell Corporations, a rede de contatos. Ela desnudou a mente do homem que enganara os dois. Costa, por sua vez, era um aprendiz assustadoramente rápido. Ele absorveu a informação com uma intensidade que era quase física. Ele tinha sua própria equipe de advogados e investigadores particulares que operavam nas sombras em uma teleconferência em minutos. Ele não está apenas em Dubai, Costa ponderou, andando em frente à lareira. Ele tem usado o nome de Cleo Matos para obter acesso aos círculos do alto escalão do Oriente Médio. Está tentando se legitimar como um grande player no mercado de arte do Oriente Médio. Ele está repetindo o padrão, Isabela disse. Ele está usando as credenciais dela, o dinheiro da família dela, assim como usou a minha experiência. Assim que tiver o que quer, ele drenará as contas da família dela e desaparecerá, deixando-a para levar a culpa. Um réptil, Costa disse, não sem um traço de admiração profissional pela pura audácia do golpe. Ele troca de pele e deixa o invólucro para trás para os predadores. Eu fui o invólucro, Isabela disse, sua voz inexpressiva. Agora é Cleo Matos. Um plano começou a se formar, uma estrutura complexa de finanças, direito e engano. A equipe de Costa poderia congelar bens, mas para destruir Daniel de verdade, eles precisavam pegá-lo em flagrante. Precisavam atraí-lo para fora da segurança de Dubai, longe da proteção da riqueza da família Matos. Ele tem uma fraqueza, Isabela disse, inclinando-se para a frente.
A mesma que o fez manter este livro-razão, o ego dele. Ele não suporta a ideia de um prêmio que não pode ter. A isca, Costa disse. Precisamos de algo melhor do que o Rossetti. Existe, Isabela disse, sua mente já trabalhando. Há uma história pela qual ele e eu sempre fomos obcecados. Um mito no mundo da arte. Uma peça companheira para um famoso Vermeer, o Concerto, que foi roubado do Museu Isabella Stewart Gardner em 1990. O mito é que uma pintura irmã particular, a leitura, existe e está em uma coleção particular europeia. Ela existe? Costa perguntou. Não, Isabela disse. Mas Daniel sempre acreditou que sim. Ele acreditava ser o único inteligente o suficiente para encontrá-la. Se ele soubesse por um sussurro que a leitura estava reaparecendo, que Sebastião Costa estava se movimentando para adquiri-la, ele faria qualquer coisa para interceptá-la, para roubá-la do Senhor, para provar que era mais esperto do que o Senhor de novo. O sorriso de Costa retornou. Ah, isso é bom. Isso é muito bom. Vamos vazar a informação por meio de uma fonte no jornal de arte. Vamos preparar o palco. Uma venda privada. Londres. Território neutro. Ele virá, Isabela disse. Ele não conseguirá resistir. Ele virá, e meu pessoal estará esperando. Teremos a polícia de Londres, a Interpol. Nós o prenderemos pela fraude do Rossetti, para começar. A evidência neste livro-razão combinada com o meu testemunho. Ele estará enterrado. Era um plano perfeito, frio e brilhante. Um plano de vingança meticulosamente elaborado na biblioteca de um bilionário. Enquanto os detalhes finais estavam sendo esboçados, a porta de Carvalho se abriu. Pimentel entrou, seu rosto uma máscara de urgência profissional. Senhor, ele disse a Costa, sua voz baixa. O senhor tem uma visitante inesperada no portão. Eu normalmente não o incomodaria, mas ela está invocando o mesmo nome que a senhora Câmara invocou. Costa levantou uma sobrancelha. Quem é? O nome dela é Cleo Matos, Pimentel disse. Ela está sozinha, está histérica, e diz que Daniel Sampaio desapareceu com mais de 10 milhões de reais do dinheiro de seu pai. O sangue de Isabela gelou. Ela se levantou. Ela está aqui? Agora? Costa olhou de Isabela para Pimentel. O plano, tão perfeitamente construído, acabara de ser estilhaçado. Ou talvez tivesse acabado de receber uma arma nova e muito mais potente. Pimentel? Costa ordenou, um brilho predatório nos olhos. A pobre moça parece angustiada. Traga-a. Cleo Matos não era a mulher que Isabela se lembrava das páginas de fofoca. A criatura que foi meio conduzida, meio arrastada para a biblioteca pelo senhor. Pimentel era um farrapo. Seu cabelo loiro estava emaranhado, sua máscara de cílios escorria em rios pretos por suas bochechas pálidas. Ela vestia um caro sweatshirt Balenciaga, mas estava manchado com o que parecia ser café, ou talvez vinho. Ela tinha 23 anos e parecia uma criança que acabara de ver seu mundo inteiro ser incendiado. Quando viu Isabela, parou. Seu rosto, já pálido, ficou de um branco fantasmagórico. Você, Cleo sussurrou, sua voz rachando. Oh Deus, você é ela, Isabela. Senhora Matos, Isabela disse, sua voz desprovida de piedade. Era uma coisa ver essa mulher em uma fotografia. Era outra vê-la em carne e osso na casa do homem a quem ela viera pedir ajuda. O que ela está fazendo aqui? Cleo exigiu, virando-se para Sebastião Costa. Eu vim para avisá-lo. Ele está... Daniel, ele está vindo atrás do senhor. Costa, sempre o mestre de marionetes, simplesmente gesticulou para outra cadeira. Por favor, senhora Matos, acalme-se.
Parece que temos um interesse mútuo. A senhora Câmara é minha convidada. Agora me diga, o que Daniel fez? Cleo desabou na cadeira, seu corpo convulsionado por soluços. Ele sumiu. Ele simplesmente sumiu. Foi preciso que Pimentel lhe trouxesse um copo d'água, que ela bebeu, e um conhaque, que ela agarrou, para que a história saísse em fragmentos aterrorizados. Era exatamente como Isabela havia previsto, só que mais rápido. Ele era tão charmoso, Cleo chorou. Meu pai o odiava. Ele dizia que era uma fraude, mas eu não ouvi. Daniel a havia usado. Ele usara o nome dela para abrir portas, para conhecer as famílias mais ricas de Dubai. Convencera-a e a seu pai, um poderoso industrial chamado Arthur Matos, a investir 20 milhões de reais como capital inicial para um novo fundo de arte exclusivo. Um negócio certo. O dinheiro foi transferido para uma conta na Suíça há 3 dias. Cleo engasgou. Ontem, ele sumiu. O apartamento dele está vazio. Os telefones dele estão desconectados. O banco diz que a conta está vazia. Sumiu tudo. 20 milhões de reais. E ele está vindo atrás da senhora, você disse? Costa a incentivou gentilmente. Quando ele descobriu, ele ficou insano. Cleo disse, os olhos arregalados de medo. Ele fez ligações. Ele tem pessoas. Elas descobriram coisas. Descobriram sobre o Senhor, sobre o antigo processo. Descobriram que Daniel era obcecado pelo Senhor. Ele deixou um bilhete. Ela tateou no bolso, puxando um pedaço de papel amassado. Eu o encontrei no cofre dele. Apenas diga a Sebastião Costa que finalmente estou vindo cobrar os juros. Isabela e Costa se entreolharam. Isso mudava tudo. Daniel não estava apenas aplicando um novo golpe. Ele estava planejando ativamente um novo ataque a Costa. E meu pai, Cleo continuou, alheia à comunicação silenciosa. Ele vai às autoridades. Ele vai mandar prender Daniel. Mas ele acha que eu estava envolvida. Ele acha que eu o ajudei. Ele me cortou. Ele disse que eu teria sorte se não fosse para a cadeia com ele. Ela olhou para Isabela, seus olhos subitamente desesperados, despidos de toda a rivalidade. Ele fez isso comigo, exatamente o que ele fez com você. Ele me falou sobre você. Ele disse que você era instável. Ele disse que você tentou arruiná-lo, que você era obcecada. Lá estava ela, a outra mulher, a usurpadora, a trophy wife de 22 anos que havia tomado sua vida. E ela era, como Isabela fora, apenas mais um invólucro. Isabela sentiu um nó frio e duro no estômago. Não era pena, era raiva. Uma raiva focada e esclarecedora. Daniel não destruía apenas uma mulher de cada vez. Ele as enfileirava, uma após a outra, usando os destroços da antiga para seduzir a nova. Ele não será preso, Isabela disse, sua voz cortando os soluços de Cleo. Cleo olhou para cima. O quê? Ele é muito esperto para isso, Isabela disse virando-se para Costa. O pessoal do pai dela não o encontrará. O dinheiro já foi lavado através de 10 contas diferentes. Ele quer que a gente venha correndo para cá. Ele quer que o pai dela vá para a polícia. É tudo barulho, é uma distração. Uma distração de quê? Costa perguntou. Do alvo real dele, Isabela disse. O Vermeer, a leitura. Ele deixou aquele bilhete por um motivo. Ele sabe que o senhor está procurando por ele. Uma terrível e crescente percepção atingiu Costa. Meu escritório, minha equipe de aquisições. Ele deve ter uma fonte. Ele não está reagindo ao nosso plano. Ele estava à frente dele. Daniel não estava esperando que eles montassem uma armadilha.
Ele estava armando a sua própria. Ele sabia que Costa seria seu inimigo e usou Cleo para financiar sua guerra. Depois a deixou para detonar como uma bomba em seus colos, uma bagunça caótica e calculada. Ele nos acha previsíveis, Isabela disse. Ele pensa que o senhor, ela acenou para Costa, virá atrás dele com advogados. E ele pensa que você, ela olhou para Cleo, vai se dissolver em uma poça de lágrimas e dinheiro do papai. Ele pensa que eu sou uma não-entidade, uma peça de história antiga. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a paisagem cinzenta e implacável. Nós não vamos para Londres, ela disse. O quê? Costa disse, levantando-se também. Nós temos que ir. A armadilha é falha, Isabela disse, virando-se, seus olhos queimando com um novo e aterrorizante fogo. Porque ele a antecipou. Não vamos pegá-lo com um Vermeer falso. Ele é muito bom. Ele notaria a falsificação e sumiria. Então o que fazemos? Cleo sussurrou, olhando entre as duas figuras poderosas e assustadoras. Isabela olhou para Cleo, a mulher que a havia substituído, a mulher que havia dormido em sua cama enquanto ela recebia os papéis do divórcio. Ela viu a marca compartilhada e humilhante de Daniel Sampaio nela. Não vamos usar uma pintura falsa, Isabela disse, uma ideia perigosa, brilhante e terrível florescendo em sua mente. Vamos usar uma vítima falsa. Ela encarou Cleo Matos diretamente. Ele acha que você é uma criança quebrada e histérica correndo para casa. Ótimo. Você vai ligar para ele. Você vai encontrá-lo. E você vai dizer a ele que não está quebrada. Você vai dizer a ele que odeia seu pai. Você vai dizer a ele que tem um novo plano. Um plano para conseguir mais. Cleo parecia aterrorizada. Eu não consigo. Ele sumiu. Ele não sumiu, Isabela disse. Ele está apenas esperando. Tem que estar. Ele está esperando para ver o que você fará, o que Costa fará. Você vai ligar para ele, e você vai oferecer a ele a única coisa no mundo que ele não consegue resistir. O quê? Cleo perguntou. Isabela olhou para Costa. O senhor não possui apenas um Richter. Possui, senhor. Costa. O senhor possui o Picasso de 1832, Le Rêve, o sonho. Costa assentiu lentamente, seus olhos se estreitando enquanto ele via aonde ela estava indo. Eu possuo. Vale 150 milhões de dólares facilmente, Isabela disse. Você vai dizer a ele, Cleo, que está tão brava com seu pai e tão apaixonada por Daniel que você vai ajudá-lo a roubá-lo. Você tem um contato interno. Eu. O queixo de Cleo caiu. Você. Sim. Você dirá a ele que me encontrou, a ex-esposa louca, que estou vivendo na miséria e sou amarga e quero vingança contra Costa. Você dirá a ele que estou disposta a ser sua informante. Por um preço. Daniel sabe que eu autentiquei o Rossetti. Ele conhece minhas credenciais. Ele sabe que eu tenho a experiência para contornar um sistema de segurança de alta tecnologia. Ele acreditará. O ego dele não o deixará fazer o contrário. Vocês vão roubar o Sr. Costa? Cleo gaguejou. Não, Sebastião Costa disse, o sorriso frio de volta, mais largo do que nunca. Nós vamos armar uma armadilha, não na Sotheby's, não em Londres, mas aqui mesmo, na Pedra Cinzenta. O plano foi uma campanha de sussurros executada por linhas criptografadas. Cleo, orientada por Isabela, fez a ligação. Demorou 2 dias para Daniel responder, não com uma ligação, mas com uma mensagem de texto de um celular descartável. Intrigante. Conte-me mais. A isca estava lançada. Ao longo da semana seguinte, a Pedra Cinzenta foi transformada. A isca não era apenas Le Rêve. Era a ilusão inteira. Isabela,
desempenhando o papel da especialista descontente e vingativa, forneceu informações a Daniel. Ela lhe enviou códigos de segurança, todos falsos, fornecidos por Pimentel. Ela lhe enviou plantas baixas, também falsas. Ela descreveu as rotas de patrulha de Pimentel, alteradas. Cleo, enquanto isso, interpretava a ingênua, amorosa e rebelde, prometendo-lhe uma nova vida construída sobre as cinzas de seu pai e de seu rival. Daniel, cego por sua própria arrogância imponente, via apenas o que queria ver. Duas mulheres quebradas que ele havia prejudicado, agora competindo para servir aos interesses dele. Ele via sua própria genialidade refletida de volta para ele. A noite do assalto planejado foi uma obra-prima de encenação. Uma tempestade violenta e uivante, real, mas perfeitamente cronometrada, açoitava a região. Costa, em uma incrível peça teatral, fez uma partida pública de helicóptero no início daquele dia, voando para São Paulo para uma reunião de emergência. Na verdade, ele estava sentado no Centro de Comando de Segurança de Alta Tecnologia de Pimentel, escondido em um subsolo da propriedade, observando tudo em um painel de monitores. O Picasso Le Rêve estava pendurado na Galeria Oeste, um longo salão de vidro e aço. Esta era a armadilha. Às 2h17 da manhã, um sensor disparou. Daniel Sampaio, vestido de preto, movendo-se com a graça de um predador, escorregou por uma porta de vidro que Isabela havia deixado destrancada. Ele estava aqui. Ele não havia enviado um lacaio. O ego dele exigia que ele fizesse isso sozinho. Ele se moveu pela casa escura e cavernosa, desativando os alarmes falsos, exatamente como Isabela havia instruído. Ele era um fantasma na máquina. Ele entrou na Galeria Oeste. O Picasso estava pendurado na extremidade oposta, suavemente iluminado. E parada na frente dele, de costas para ele, estava a Isabela. Daniel parou. Isso não fazia parte do plano. Isabela, ele sibilou, sua voz um ronronar baixo e perigoso. O que você está fazendo? Você deveria estar no perímetro. Isabela se virou. Ela não estava vestindo equipamento tático. Estava vestindo o vestido preto simples que havia arrumado. Estava perfeitamente calma. Olá, Daniel, ela disse. Ele se moveu para a luz. Estava mais magro do que ela se lembrava, mais duro. O charme ainda estava lá, mas estava revestido de um brilho reptiliano. Você parece... Bem, você parece um inferno, querida. Quase sinto culpa. Você não sente culpa, Daniel, Isabela disse. Você sente... apetite. Muito poético. Ele zombou, seus olhos disparando para o Picasso. Agora saia da frente. Estamos no relógio. Os alarmes são reais, Daniel, ela disse. Os códigos que eu lhe dei apenas redirecionaram os alarmes silenciosos diretamente para o Pimentel, que está lá embaixo com o Sr. Costa. Daniel congelou. Sua mão estremeceu, talvez em direção a uma arma. Ele olhou para ela, seus olhos se estreitando. Todo o golpe, passado e presente, encaixando-se. Você, ele sussurrou, a percepção surgindo. Isto, Cleo, foi tudo... você. Ele pensou que você era uma mosca, Isabela disse, dando um passo em direção a ele. Sebastião Costa. Ele disse que esmagá-lo era seleção natural. Mas eu sabia melhor. Você não é uma mosca, Daniel. Você é um espelho. Você apenas reflete o que as pessoas querem e o usa para destruí-las. Você me armou, ele rosnou. Você, a pobrezinha. Você veio rastejando para Costa depois do que ele fez comigo, conosco. Ele não fez nada conosco. Você fez. Você e o seu Rossetti. O Rossetti foi genial. Ele sibilou, seu ego inflamando mesmo agora, nas garras da armadilha. Ele nos fez.
Ele me arruinou, Isabela gritou, sua calma finalmente se estilhaçando, a raiva de anos irrompendo. Você construiu uma vida em cima de uma falsificação e depois me deixou para pagar por ela. Era um preço pequeno a pagar por esse tipo de arte. Ele riu, um som agudo e maníaco. E você foi a minha maior criação. É aí que você está errado, Daniel, Isabela disse, sua voz voltando a um silêncio letal. Ela se afastou, revelando uma pequena tela em um cavalete ao lado do Picasso, que estava escondida nas sombras. Daniel olhou para ela. Seu sangue gelou. Era a saudação de Beatriz. O Rossetti falso. A pintura que deveria estar no cofre de Costa em Genebra. Como? Ele ofegou. Costa. Ele a trouxe para cá. Sim, ele queria vê-la de novo, Isabela disse. Ele queria ver o golpe que lhe custou 12 milhões de reais. É uma obra-prima, Daniel disse, caminhando em direção a ela, sua guarda caindo por um segundo fatal, hipnotizado por seu próprio crime. A pincelada, a craquelure. É perfeito. Eu encontrei o artista perfeito para fazê-la. Sim, você encontrou, Isabela disse. Você é um vigarista brilhante, Daniel, mas cometeu um erro fatal. Você se esqueceu. Ele se virou para ela confuso. Esqueci o quê? Você não encontrou um artista, Isabela disse, sua voz tremendo com a força da confissão. Eu era uma restauradora de arte recém-formada e faminta quando o conheci. Você me disse que era uma restauração hipotética, um teste para um cliente. Você me deu a tela, os pigmentos específicos da época. Você me deu as instruções. Ela tocou no livro-razão, que estava em um pedestal perto do cavalete, o livro-razão dela. Você pensou que isto era o seu diário, o seu monumento. Ela disse. Mas não é. É o meu registro de ateliê, suas instruções, minhas anotações, minhas fórmulas químicas. O rosto de Daniel ficou branco. A verdade final e terrível surgiu nele. Não foi apenas o meu nome que você usou para autenticá-lo, Daniel. Ela disse, sua voz embargada pela vergonha e fúria de um segredo de uma década. Foi a minha mão. Eu a pintei. Eu forjei o Rossetti para você. Daniel a encarou sem palavras. Esta era a única variável que ele nunca havia calculado. A única peça de alavancagem que ela tinha. O único segredo que os ligava. Todos esses anos, ele gaguejou. Todos esses anos eu me calei. Porque se você fosse presa por fraude, eu seria preso por falsificação. Você usou isso para me controlar. Você sabia que eu nunca falaria. Você destruiu a minha vida sabendo que eu estava acorrentada ao seu crime. Você me deixou com as dívidas sabendo que eu não poderia expor a razão real pela qual a nossa galeria foi construída, porque era uma fachada para lavar o dinheiro que roubamos. Você não faria isso, ele disse, mas a confiança havia desaparecido. Eu não tenho mais nada a perder, Daniel, ela disse. Eu vim aqui pronta para confessar tudo, para me queimar até o chão só para levar você comigo. Mas o Sr. Costa, ele é um homem prático. Ele prefere uma solução onde apenas uma pessoa queima. A um sinal, as portas da galeria em ambas as extremidades se abriram com um silvo. Os holofotes acenderam, cegando Daniel. O Sr. Pimentel estava em uma extremidade. Sebastião Costa estava na outra. Com ele estava Cléo Matos e um homem muito grande e muito zangado que Isabela presumiu ser o pai dela, Arthur Matos. Cheque mate, Costa disse. Daniel olhou em volta, encurralado. Ele olhou para Isabela. Sua vagabunda. Não, Daniel, Isabela disse, pegando o livro-razão. Eu sou apenas a ex-esposa, aquela que você esqueceu. Ele se atirou, não para a pintura, não para a porta. Ele se atirou para ela, para o livro-razão. Ele nunca chegou. Pimentel se moveu com uma velocidade que era inumana,
interceptando-o em um único movimento brutal. Daniel estava no chão, o braço torcido atrás das costas. Uma algema prendeu seu pulso antes que ele pudesse sequer gritar. Acabou. O acerto de contas não aconteceu em um tribunal. Foi uma execução corporativa sem derramamento de sangue, encenada às 4h03 da manhã na sala de conferências da Pedra Cinzenta. A tempestade lá fora havia morrido, deixando um silêncio exausto antes do amanhecer, que era muito mais inquietante do que o trovão. Daniel Sampaio estava sentado no centro da mesa de mogno de 10 metros. Era um farrapo. Seu equipamento tático preto estava úmido, seu rosto estava de um cinza doentio, e um pequeno corte preciso do desarme de Pimentel sangrava lentamente em sua gola. A bravata carismática havia sumido, substituída pelos olhos vazios e frenéticos de um animal encurralado. Na cabeceira da mesa estava Sebastião Costa, parecendo tão imaculado em seu terno cor carvão, como se tivesse acabado de ter uma noite inteira de sono. À sua direita estava um homem bulldog, Arthur Matos, seu rosto roxo de uma raiva que parecia envelhecê-lo a cada minuto. Flanqueando-os estavam 3 advogados com água gelada nas veias, que pareciam estar cobrando por segundo, mesmo naquela hora profana. Isabela e Cléo sentaram-se no lado oposto da mesa, não como participantes, mas como um júri. Um dos advogados, um sócio sênior chamado Dr. Blevins, empurrou uma pasta fina em direção a Daniel. "Sr. Sampaio", Blevins disse, sua voz um farfalhar seco de papel. "O senhor está em uma posição unicamente catastrófica, então seremos breves. O senhor tem 2 opções. Esta é a opção A." Ele tocou na pasta. "A opção A é o caminho público. Em aproximadamente 1 hora, o senhor Costa e o senhor Matos entrarão em contato com o Ministério Público Federal, a CVM e a Interpol. Apresentaremos a eles isto." Ele ergueu o livro Razão Rossetti. "Apresentaremos a eles recibos de transferência bancária das contas do Sr. Matos, totalizando 20 milhões de dólares. Adicionaremos a isso o novo testemunho da senhorita Câmara, que concordou em confessar seu papel, sob coação, é claro, na criação do Rossetti fraudulento e em fornecer testemunho sobre a sua venda." Daniel estremeceu, seus olhos disparando para Isabela. Ela sustentou o olhar dele, o seu próprio tão frio e duro quanto a pedra lá fora. "As acusações", Blevins continuou, "incluirão, mas não se limitarão à conspiração, fraude eletrônica internacional, furto qualificado e falsificação de arte de alto valor. Dada a magnitude e o comércio interestadual, provavelmente buscaremos os estatutos de crime organizado. Seus bens, aqueles que o senhor pensa estarem escondidos, serão congelados até às 9 horas da manhã. O senhor será indiciado, seu nome estará no jornal até o meio-dia, e o senhor passará os próximos 25 a 30 anos em uma prisão federal. Essa é a opção A." Uma gota de suor escorreu pela têmpora de Daniel. E B." Blevins deslizou um segundo documento, muito mais grosso, pela mesa. Era uma confissão de 30 páginas, encadernada em uma capa azul simples. "A opção B", disse Costa, falando pela primeira vez, sua voz um murmúrio grave. "É o silêncio. Este documento é a sua confissão completa e vinculativa de todos os crimes que acabamos de listar. Nela, o senhor atesta que coagiu a senhorita Câmara, usando chantagem emocional e financeira, a auxiliar na falsificação do Rossetti. O senhor a absolverá legal e totalmente de toda participação voluntária. Além disso, o senhor admitirá a contabilidade criativa que faliu a Sampaio e Câmara e assumirá 100% das dívidas conjugais e empresariais associadas, limpando retroativamente o nome da senhorita Câmara por completo, isto é." Daniel gaguejou,
suas mãos tremendo ao tocar na capa. Isto é insano. Fica melhor. Arthur Matos rosnou, inclinando-se para a frente. A confissão está anexada a uma série de diretrizes financeiras. O senhor liquidará todos os bens escondidos. As contas nas Ilhas Cayman, a Shell Corporation em Liechtenstein, a galeria semi-construída em Dubai, nossos contadores forenses. Ele gesticulou para um dos advogados. Já mapearam tudo. Os primeiros 12 milhões AED, mais juros, voltam para o Sr. Costa. Os próximos 20 milhões de AED voltam para mim. O restante, ele deu uma risada cruel, cobrirá os honorários advocatícios do Sr. Blevins por esta noite. Isso me deixa sem nada, Daniel sussurrou, encarando as páginas. Exatamente, Costa disse. O senhor ficará com a roupa do corpo e uma passagem só de ida na Economy Plus. Estou me sentindo generoso, para um país pequeno e sem extradição. O senhor receberá um novo passaporte com um novo nome, discreto. O senhor, para todos os efeitos, deixará de existir. O senhor se tornará o fantasma que fingiu ser. Você não pode, Daniel disse, um último lampejo de seu antigo eu ressurgindo. Ele olhou para Isabela, ódio venenoso súbito em seus olhos. Você a pintou? Você estava nisso desde o começo, sua vadia mentirosa. Você não pode simplesmente... Eu era uma estudante de 24 anos, Daniel. Isabela o interrompeu, sua voz ressoando com clareza na sala silenciosa. Você chamou de restauração hipotética. Você me disse que era um teste para um cliente. Eu estava apaixonada, e você chamou de nosso pequeno segredo. A diferença entre nós é que eu vim aqui esta noite totalmente preparada para ir para a prisão pelo meu erro. Eu estava disposta a queimar. Você está apenas tentando escapar do fogo. Suas palavras pairaram no ar, uma verdade inegável. A luta o abandonou, seu corpo inteiro caindo em derrota. Ele sabia. Estava em xeque-mate. Blevins clicou uma elegante caneta prateada e a colocou precisamente em cima da confissão. A escolha é sua, Sr. Sampaio. O relógio está correndo. Daniel encarou a caneta. Ele olhou para o poder de Costa, para a fúria de Matos, para a pena de Cleo e, finalmente, para a calma e devastadora resolução de Isabela. Ele não era um vigarista, não era um gênio. Era apenas um homem em uma sala, sem opções. Sua mão, tremendo com um tremor que nunca o deixaria de verdade, pegou a caneta. O único som na sala pelos 5 minutos seguintes foi o arranhar de uma alma sendo perdida, enquanto ele assinava seu nome repetidamente, página após página. Quando terminou, ele deixou a caneta cair. Pimentel e 2 dos seguranças particulares de Arthur Matos se aproximaram. Eles não o agarraram, apenas o flanquearam. Acabou, Sr. Sampaio, Pimentel disse. Daniel se levantou, um homem esvaziado. Ele não olhou para ninguém enquanto era escoltado para fora da sala, para fora da mansão e para fora de uma vida que havia roubado peça por peça. Ele era agora um fantasma. Ao fechar a porta da sala de conferências, os advogados arrumaram suas pastas com eficiência arrepiante, acenaram para Costa e partiram. Arthur Matos caminhou até Cleo, sua raiva substituída por uma exaustão profunda e cansada. Vamos para casa, querida. Cleo assentiu, mas primeiro caminhou até Isabela. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto pálido. Eu não sei o que dizer. Ela sussurrou. O último vestígio de sua bravata infantil sumiu. Você me salvou. Você salvou minha família. Depois do que eu fiz. Depois que eu peguei... Ele fez isso, Cleo. Isabela disse, sua voz não cruel, mas firme. Você era apenas o modelo novo. Ele usa pessoas. Ele usou a minha experiência
e usou suas conexões. Não seja a próxima. Vá para casa. Faça as pazes com seu pai. Aprenda com isso. Cleo olhou para ela, um profundo respeito surgindo em seus olhos. Ele não tirou só dinheiro. Tirou. Ele tirou anos de você. Ele tirou o que eu deixei. Isabela disse. Vá. Cleo e seu pai partiram. Os grandes portões da biblioteca se fecharam, deixando apenas Isabela e Sebastião Costa. O sol estava começando a nascer, uma luz pálida e aquosa, derramando-se através da enorme parede de vidro, iluminando as partículas de poeira dançando no ar. O Rossetti falso ainda estava em seu cavalete, uma testemunha tóxica e silenciosa do drama da noite. Costa caminhou até seu bar e serviu 2 doses de scotch, o Macallan, de 25 anos. Ele entregou um a Isabela. Um brinde, senhora Câmara. Ele disse, sua voz mais suave agora. Há uma parceria que superou todas as expectativas. Eles beberam. O silêncio era pesado, mas não desconfortável. Meu curador, o Dr. Aris, Costa disse, girando o líquido âmbar. Ele era quem estava alimentando Sampaio com informações. Ele estava na folha de pagamento de Sampaio por 1 ano, vazando meus alvos de aquisição. Uma falha espetacular e francamente embaraçosa no meu julgamento. Ele se virou para encará-la, seus olhos cor de céu de inverno avaliando. A posição está vaga agora. Curadora-chefe da coleção Costa. O salário é obsceno. Os recursos, ilimitados. A senhora teria acesso a um mundo do qual foi excluída por 1 década. O coração de Isabela deu um único e doloroso solavanco. Era tudo. O emprego, o prestígio, o dinheiro, a segurança. O mundo que lhe havia sido roubado, devolvido em uma bandeja de prata. Ela seria intocável. Poderia passar a vida cercada pela beleza que amava. Por que eu? Ela perguntou. Por quê? Costa disse. A senhora tem a única qualidade que agora considero indispensável. A senhora tem olho para a mentira. Vê a falha na narrativa perfeita. Viu isso no Rossetti. Viu isso em Daniel. E viu isso no meu plano inicial, falho para prendê-lo. A senhora não é apenas uma especialista, senhora Câmara. A senhora é uma diz-a-verdade. Eu preciso disso. Era a tentação máxima. Ela não seria mais a falsificadora. Seria a árbitra. Ela olhou para Costa, o lobo cinzento de Alphaville, um homem que colecionava poder tão obsessivamente quanto colecionava arte. Ela percebeu naquele momento que seria simplesmente a peça mais bonita e valiosa de sua coleção. Seria a arma dele. Seu olho singular, mantido em uma magnífica gaiola dourada. Ela desviou o olhar para a pintura no cavalete. A pintura dela, a obra-prima de sua juventude, o monumento à sua vergonha, a prova física de seu talento pervertido. Obrigada, Sr. Costa, ela disse, sua voz perfeitamente clara na luz da manhã. É uma oferta incrível, uma que muda a vida, mas não. A sobrancelha de Costa levantou uma fração de polegada. Foi a primeira vez em toda a noite que ele pareceu genuinamente surpreso. Não? Senhora Câmara, estou lhe oferecendo o mundo da arte em uma bandeja. A senhora estará de volta à rua até o meio-dia. O senhor tem razão. O senhor limpou o meu nome. O senhor me devolveu a minha vida. É só para isso que eu vim, ela disse. Ela pousou o copo de Scott vazio. Esse emprego é sobre proteger aquisições. É sobre examinar o trabalho de outras pessoas. Eu passei a última década da minha vida ligada a uma mentira, obcecada por uma falsificação. Eu terminei com falsificações. Eu terminei com validação. Eu terminei com a arte dos outros. Ela caminhou até o cavalete. Olhou, realmente olhou para a pintura.
É uma obra-prima, ela sussurrou, uma elegia para sua juventude corrompida. Minha obra-prima. Então, com uma graça repentina, deliberada e purificadora, ela agarrou a pesada moldura dourada. Ela se virou e, com um grito que veio de uma década de silêncio, ela a esmagou contra a borda afiada de pedra da lareira. O som foi um estalo violento e chocante de madeira e um rasgar de tela. O rosto de Beatriz, que ela havia pintado com tanto amor e tanta vergonha, foi rasgado em dois. Ela estava respirando pesadamente, suas mãos tremendo, mas não de medo, e sim de libertação. Costa não se moveu. Ele não estava zangado. Ele a observou, um olhar lento e profundo de profunda compreensão, e talvez pela primeira vez em sua vida, verdadeiro respeito em seu rosto. Ele deu um único e lento aceno de cabeça. Esta era a resposta real. Este era o termo final e inegociável de sua vitória. Eu vou pintar, Isabela disse, sua voz tremendo com a força de sua nova realidade. Com o meu próprio nome. Ela caminhou até o hall, pegou sua única mala de mão. Estava muito mais leve agora. Obrigada pelo Scott, Sr. Costa. E com a mesma calma impossível que ela tinha quando arrumou suas malas naquele apartamento miserável, Isabela Câmara saiu da mansão do bilionário, passou pelos portões agora abertos e foi para o sol da manhã cru, implacável e glorioso. 8 meses depois, uma pequena galeria perto da Praça Carlos Gomes, em Campinas, realizou sua primeira abertura. As paredes de pedra eram antigas, os arcos das portas baixos. O ar cheirava a gesso velho, terebintina e café forte. A exposição era intitulada Vernissage Isabela Câmara. As pinturas eram enormes. Não eram educadas. Não eram pré-rafaelitas. Eram ousadas, abstratas e estruturais, usando impasto grosso e violento e pigmentos crus. Eram sobre a desconstrução da beleza, sobre as camadas sob o verniz. Não eram bonitas. Eram verdadeiras. Um proeminente crítico de arte brasileiro foi ouvido murmurando para um colega. É formidável. É como se ela estivesse esfolando a tela. Um mensageiro em um terno elegante chegou, segurando um pacote longo e plano. Ele o entregou a Isabela, que estava nos fundos, limpando tinta carmesim de suas mãos. Ela o abriu. Dentro, emoldurado em linho de qualidade de arquivo, estava um estudo de carvão e giz requintado, pequeno e inegavelmente autêntico, de Dante Gabriel Rossetti. Era um desenho preparatório para as mãos de Beatriz, as mãos do artista, as mãos que fizeram a falsificação, as mãos que a destruíram, as mãos que agora eram finalmente dela. Anexo estava um cartão naquele mesmo papel grosso, cor creme. Senhora Câmara, um verdadeiro desta vez, para a melhor artista, comprei as 2 maiores peças de sua exposição. Estão sendo penduradas na Galeria Oeste. Não deixe os críticos lhe dizerem o que pintar. S.C. Um sorriso lento tocou os lábios de Isabela. Ele não comprara a arte como um favor. Ele a havia adquirido, a marca máxima de respeito de um homem como Costa. A validação, finalmente em seus próprios termos. Ela apoiou o pequeno e inestimável esboço em sua bancada, um lembrete, não um troféu. Virou-se para uma tela maciça, branca como gesso e perfeitamente vazia. Pegou um pincel, mergulhou-o em um carmesim furioso e vibrante e começou. Ela saiu com nada e, portanto, com tudo. A história de Isabela prova que a pessoa mais perigosa não é aquela com mais dinheiro ou mais poder. É aquela que não tem mais nada a perder e a verdade como sua única arma. O que você achou da escolha final de Isabela?
Foi brilhante ou ela deveria ter aceitado o emprego com Costa? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você adora histórias de drama de alto risco e vingança incrível, por favor, clique no botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precise de uma boa história. O mais importante, inscreva-se no nosso canal e toque o sino. Temos muitas outras histórias como esta chegando, e você não vai querer perder uma única reviravolta chocante. Obrigada por ouvir.